Um dos principais pontos que geram bastante conflito nas relações humanas é a comunicação. E talvez é essa dificuldade em se comunicar que está gerando para você bastante conflitos, seja na sua relação pessoal, seja na sua relação profissional. Com certeza, os obstáculos que você está tendo para transmitir aquilo que está aqui dentro, para colocar para fora, realmente é um ponto de dificuldade. E essa dificuldade vai gerando para você bastante desgastes. Não está adiantando você ser agressivo. Não adianta você bater a porta e sair nervoso para tentar mostrar sua insatisfação com aquilo que você está querendo transmitir. Traga responsabilidade para você. Compreenda que se comunicar é uma forma muito importante de você conseguir alcançar os seus objetivos. Nós, seres humanos, somos seres gregários, nós vivemos em comunidade e, inclusive, para nos destacarmos diante de outras espécies de animais, vamos assim dizer, é através da comunicação que a transmissão do conhecimento aconteceu. Aquilo que os seus pais, avós, antepassados passaram e você não precisa passar, justamente é feito pela comunicação. Essa transmissão, esse conhecimento, essa evolução, ela é transmitido de pai para filho, de mãe para filha, e esses conhecimentos, esses movimentos culturais, científicos, sociais, eles fazem com que nós, seres humanos, sejamos uma espécie que cada vez mais evolui. E isso só acontece porque a gente transmite informações. Sem essa transmissão eficaz, com certeza nós teríamos bastante dificuldade e repetiríamos como outros animais que acabam caindo nos mesmos erros dos passados, porque aquele determinado situação, aquele determinado evento, ele não foi ensinado, ele não foi transmitido através da cultura. Consequentemente, a comunicação efetiva que ocorreu ali não pode transmitir um novo conhecimento para esse novo ser. Por isso que quando você está com seu filho, você consegue transmitir através da sua experiência movimentos socioculturais de evolução que fazem com que eles não precisem passar por aquilo que você já passou. Só que isso só pode ser efetivamente concluído se você tem uma comunicação correta. Então, se comunicar é tão importante e a maneira com que a gente se comunica, ela realmente é fundamental para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da ciência e para principalmente para que a gente possa cada vez mais ser um ser humano, empático e com conhecimento. Só que muitas vezes é tão difícil, cara, tão difícil nos comunicar. Você com certeza está passando por alguns eventos, situações, ou até mesmo está tendo dificuldade com a forma de se comunicar com pessoas extremamente próximas a você. Sabe aquele desentendimento que você está vivenciando? Sabe aquela situação que você talvez queria ser compreendido, mas não é? Não adianta você ficar jogando para o outro. Eu quero que você compreenda que você tem grandes responsabilidades nos problemas que você está vivenciando. E chamar essa responsabilidade para si, nesse dia de hoje, é justamente aprender a se comunicar melhor. É compreender o que compõe a comunicação. E é isso que eu quero transmitir aqui para você. Para que a comunicação aconteça, nós precisamos de bases, dentre elas a comunicação e o entendimento específico do que é se comunicar. Quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando de um contexto em que as nossas experiências, elas precisam ser configuradas. Então, imagine só você sentado na frente de uma pessoa, ou até mesmo como você está aqui comigo. Eu sou, nesse momento, o emissor. Eu estou querendo transmitir um conteúdo para você, um conhecimento, falando justamente sobre comunicação. E se você está aí do outro lado prestando atenção, né? Inclusive, presta atenção, porque esse vídeo vai te ajudar. Você está sendo o receptor do conteúdo. Então você está recebendo. Logo, para uma comunicação ela acontecer, eu preciso do emissor e do receptor. Consequentemente, isso acontece em um determinado ambiente. E esse ambiente a gente chama de contexto. Esse contexto ele é muito importante para a efetividade da comunicação.
a configuração desse contexto. Não adianta, por exemplo, você estar aqui querendo entender mais sobre o tema comunicação, se você está dividindo a atenção com várias outras situações e estímulos que estão acontecendo nesse lugar. Porque se você está vivenciando isso, esse contexto ele cria ruídos. Consequentemente, a minha mensagem ela não vai ser bem captada. Se você é o receptor da mensagem, você também tem responsabilidade. Procure dividir a sua atenção para aquilo que é importante. Porque o tempo todo a gente está dividindo a atenção, não é mesmo? Por exemplo, você está dividindo a atenção em segurar talvez o seu aparelho aí para poder estar entendendo essa mensagem que eu quero transmitir. Então, percebe que a gente já fala de um ponto muito importante. Emissor e também receptor, ele tem responsabilidade. Ele tem uma atividade a ser cumprida nesse momento. Se você está transmitindo uma mensagem, logo você é o emissor. E se você está recebendo essa mensagem, como o próprio nome diz, você é o receptor. O contexto que isso é transmitido, ele é tão importante quanto o emissor e também o receptor. E por último, somente por último, nós falamos então sobre a mensagem. E quando eu falo sobre ser o último ponto, não quer dizer que esse vídeo está acabando, pelo contrário, tá? Por isso, senta aí e presta mais um pouco da sua atenção. O que eu quero que você compreenda é que o contexto da mensagem, ele fica talvez pequeno. Ele só ocupe um espaço ali que realmente a mensagem em si, ela está presente. Então, se você, como eu e como todos nós, utilizamos muitos meios de comunicação, dentre eles sobre mensagens de texto, muito mais do que talvez uma ligação ou até mesmo marcar um encontro, consequentemente, a gente está utilizando muito pouco. A gente está abrindo precedentes para emitir uma mensagem ou receber uma mensagem em um contexto de poucas informações. Apenas ali, vários caracteres sendo escritos e recebidos por esse aplicativo que você utiliza e, como eu disse, eu utilizo. Poxa, Dimitri, você está falando então que a gente não pode mais utilizar esses recursos tecnológicos? Claro que não. É um caminho sem volta a tecnologia. Consequentemente, se você está vivenciando esse caminho sem volta, você precisa compreender que a sua mensagem de texto, ela tem pouco da informação em si. E isso tudo diz respeito a um conteúdo, né? A um autor. Aqui eu quero trazer para você, por exemplo, quem é esse autor? Albert Mehrabian. Sim, difícil nome, mas com um conhecimento incrível. O Albert, ele trouxe para nós uma informação muito importante, que ela se baseia no 73855. Isso mesmo, 73855. A nossa mensagem de texto, ela só tem 7% de uma informação. Quando você quer transmitir algum conteúdo, você precisa compreender que somente 7% pouca efetividade vai ter. Quando você está transmitindo 7%, você está abrindo precedentes para que aquela mensagem ela não seja recebida como você quis transmitir ela. Segundo Albert Mehrabian, essa mensagem, ela precisa de 3 elementos muito importantes, por isso que ele divide esses elementos entre 7, 38 e 55. Coloca a porcentagem em cada número. 7% da mensagem é somente o que é a mensagem mesmo, o caractere. 38% é o tom de voz. Quando você transmite uma mensagem, a pessoa do outro lado, ela não sabe se você está nervoso, se você está calmo, se você está com pressa, porque a mensagem ela só foi escrita. O tom de voz foi deixado de lado. Poxa, Dimitri, então vou resolver os meus problemas e a partir de hoje eu só vou mandar mensagens de áudio. É, talvez você pode diminuir um pouco disso. Tanto que, com o advento da tecnologia, há um tempo atrás, a gente utilizava muito mais a ligação para transmitir a sua
informação em si. Hoje em dia, a gente utiliza muito mais a mensagem de texto. E o áudio, ele pode sim ser um complemento, um incremento maior para você transmitir a mensagem como assim você quer. Mas o que é importante que você compreenda é que a gente só vai estar falando ainda de 45%. Dimitri, e os outros 55%, para que a minha mensagem ela seja realmente perfeita? Os outros 55%, segundo o Albert, é justamente aquilo que esse vídeo também está te proporcionando, que é a minha comunicação não verbal. As nossas comunicações, como seres humanos, elas são presentes em todos os nossos sentidos. Quando você é um comunicador, consequentemente, quando você está ali transmitindo uma ideia, é muito importante que você também transmita através dos seus gestos. A comunicação não verbal, ela é um ponto, ou talvez, como o Albert coloca aqui, o ponto mais importante. Mas eu só vou então fazer mímica. É claro, né, a gente sabe que algumas limitações, inclusive humanas, elas podem sim ser utilizadas somente através de uma mímica. Mas, como por exemplo, né, a linguagem de sinais. O que eu quero que você compreenda é que vai muito além. A comunicação não verbal, ela é tão importante quanto os 7% da mensagem e quanto os 30 e poucos por cento, mais precisamente 38%, no que diz respeito ao tom de voz. Mas a soma disso tudo é que vai trazer para você, talvez, uma comunicação mais eficaz. Dimitri, você falou que essa comunicação seria perfeita. É, realmente, para que a sua mensagem ela seja um pouco mais completa, eu quero te trazer um outro ponto para que você supere o obstáculo de estar se comunicando mal. Mas antes disso, eu estou pedindo para você, tá fazendo sentido? Então comenta aqui embaixo nesse vídeo e também se inscreve no canal, porque semanalmente eu quero trazer conteúdos informativos como esse. E quando você também se inscreve e abre esse esforço de curtir, você também vai transmitir para a plataforma que esse conteúdo ele está sendo efetivo para você e também está te ajudando. O que eu quero que você compreenda, para você fechar o laço da fita, da comunicação, daquela mensagem para aquilo que seja realmente, talvez perfeito, você precisa ser um pouco mais empático. Quando você é um comunicador, um emissor de mensagens, você precisa entender o ambiente, o contexto e a pessoa que está recebendo ali. Muitas vezes a gente se relaciona e a gente só consegue se comunicar bem com quem é muito íntimo nosso. Porque essa pessoa, a gente já entende todo o contexto que ela está ali trazendo. E ela também nos entende. Só que quando eu falo de liderar pessoas, muitas vezes a gente tem dificuldade de ouvir o próximo. Se você quer comunicar bem, você precisa também entender o que o receptor da mensagem tem de necessidade. Tenha a empatia de perguntar qual é o melhor momento para conversas como essas que você quer transmitir de dificuldade. Outro ponto muito importante para a gente considerar é o aspecto no que diz respeito a você entender as necessidades fisiológicas da pessoa. Quem sabe ofertar uma água, um café e senta aí, vamos conversar um pouco, não significa só um tom de educação, mas também é uma forma para você trazer para a pessoa um certo conforto, não só pelo seu gesto, mas também pelas necessidades. Já tentou conversar com alguém com sede? É, realmente. E falando nisso, eu vou tomar um gole de água. Talvez com sede, a gente antecipe muito as nossas falas e o receptor, ele esteja mais preocupado qual é a hora que a conversa vai terminar do que realmente o assunto que você quer transmitir. Preste bem atenção nas necessidades, escute. Seja assim educado, solícito, mas principalmente empático. A empatia. Porque dessa forma não é só ofertando ao outro, mas você também vai estar recebendo a oportunidade de se comunicar melhor. Quando você observa, quando você se conecta com as necessidades do receptor da mensagem. Por isso que o contexto ele é importante. A mensagem ela é muito importante, mas principalmente o mais importante em transmitir uma mensagem é você ser empático com a necessidade.
do receptor. Sem você ser empático, consequentemente, você vai ser uma pessoa ou um ser que está transmitindo uma mensagem ao vento. Por isso que talvez as suas dificuldades estejam ligadas à sua necessidade mais de falar do que realmente perceber o outro. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele fez sentido, compartilhe com alguém, com alguma pessoa que precisa entender um pouquinho mais sobre esse ponto. Comunicar é também ser empático e assim ser um ser humano. Um grande abraço. Até o próximo.